Bom dia. E o dia? O dia. Ah, o dia é o dia. E quantas coisas existem no dia? Ah, quantas coisas por si só existiria? Ah, quantas coisas por si só existiriam? Mas Deus dizia, confia. Mas no que eu confiaria? No dia e no dia. Mas e a noite? O que o dia representaria? O dia representaria a verdade e de quem tudo cria. E quem tudo cria? E aquele que ninguém via. Pensa até que ninguém confia. Aí eu, à noite. O quê? Se eu noite seria. E com um dia me casaria. Santo. E assim eu me dividiria. Santo. E até me chamaria Maria. Quer dizer, que nome eu teria? O nome que eu teria. E eu até dataria. Ah, e qual seria? A data do dia. Hoje é 23/11/2021. Santo Deus. E isso combinaria? Combinar. Ah, mas Deus me disse para eu simplesmente deixar a vida me levar. Qual seria a vida que Deus estava a falar? A que o homem esteve a desejar ou a que ele esteve a criar? Eu teria que, de fato, separar. Santo Deus, a questão era essa. Toda a confiança que eu tinha que conquistar para separar. Sim, a vida que o homem achava que ele poderia dominar, que era dele. Santo, mas a vida que Deus esteve a criar, bem diferente daquela que o homem costumava de fato levar. Essa era a questão. Sim, eu tinha que separar. Sim, porque o evangelho dizia: a carne para nada serve. Mas o divino me chamaria e logo esclareceria: a carne para nada serve se assim a gente não souber usar. Mas se a gente souber aproveitar do sangue vivo que Deus esteve de fato a enviar, a gente vai saber de fato purificar a carne. Para quando de fato a morte viva chegar, a gente não reclamar. E desespero em todo lugar. Essa era a questão. Mas eu não poderia me desesperar, não. Também essa era a questão. Quer dizer, se bem que era uma solução. Deus me disse: nada de você, de fato, entrar em confusão. Quer dizer, era um momento propício para a doação. O quê? Sim, o divino trazia o caixão. Aí me disse que era necessário, de fato, eu fazer, de fato, uma espécie. E também tinha essa. O quê? Não tinha que acreditar em conversas paralelas. Santo também tinha mais essa. O quê? Sim, porque Maria esteve de fato a traçar um manto perfeito. O quê? Para eu me entregar. Eu não poderia, de fato, viver de conversa paralela. Eu sentei para escutar. José começou a falar, uma história linda esteve a me contar. Joaquim, o quê? A escaldar os meus pezinhos, que começaram, de fato, o quê? A sangrar. E Joaquim ali escaldava, tratava
gritava, e Santana a água esquentava, e o divino impaciente ficava. Eu até me estranhava, o quê? O divino caminhava, de repente uma cova, o quê? Ali estava. Eu logo disse, meu Deus, se o divino fez questão de abrir uma cova tão especificada, é porque de fato eu vou ter que entrar na estrada. Não era fácil. Não era fácil. Porque era a vida que o divino, quer dizer, a vida do divino ele me dava. Cada gota que aqui, de fato, ele deixava, ele me ofertava. A questão é que eu nem estranhava, eu dominava. Sim, porque eu estava acostumada o tempo todo a caminhar naquela casa. A questão é que naquele momento ele caprichava. O quê? Sim, o divino ali muito suava. E suava. Aí eu disse, meu Deus do céu. O quê? Um óleo ali se formava. Oliveira pura ali. O quê? Ele de fato se transformava. O problema de fato é que ele caía. O que tombava? O divino tombava. Aí eu disse, meu Deus, o quê? Sobre os pés dessa dona de casa. O quê? Aí os meus pés, o divino purificava. Eu logo disse, meu Deus, que cena de fato rara. Ali, a família sagrada, e o pé de oliveira ali se curvava e cuidava dos pezinhos dessa dona de casa. E até os meus pés o divino beijava, numa cena raríssima. Eu disse, meu Deus do céu, é a madrugada. O quê? Sim, porque é assim. A gente aceita as coisas que estão ali a se concluir. Uma cena raríssima. Eu disse, santo Deus. E não é que de fato eu estive ali quando o divino passou por aqui, numa cena perfeita, ele mostrou isso para mim. Aquela era eu ali. O quê? Sim, a coisa se trocava. Era o divino que de fato estava sentado ali no manto. E Maria de fato, sabe como é que é? Costurava. Só que naquele momento, santo, eu enxergava a vida que o divino me dava. Aí, de fato, naquele momento, o quê? Deus me batizava. O problema é que João Batista chegava. Na verdade, eu não mais me incomodava. E João Batista até me mostrava, de fato, o quanto de fato a vida dele era sagrada. Eu não digo que de fato eu não me perdoava. É verdade, mas a questão era que tinha que de fato eu entrar na casa. Sim, a cena era rara. Eu aceitava entrar na casa. Finalmente João Batista acreditava que eu era aquela que o divino, o quê? O tempo todo o divino de fato falava. Aí eu me aproximava. O divino então me abraçava e naquele momento ele muito chorava. Ele me disse, vamos de fato voltar para casa. Santo Deus, voltar para casa. A questão é que a memória falhava. Toda a minha memória ali ficava. O quê? Como é que é? Eu tanto mergulhava na vida que o divino de fato me dava, que eu esqueci completamente como era ser Cássia. Quer dizer, dona de casa. Quer dizer, santo Deus, tudo se complicava. A questão é que toda a minha
ossada. O quê? Eu de fato purificava. Sim, com a dor, quer dizer, com a vida, quer dizer, com tudo aquilo que de fato me davam. Eu logo disse para o divino: tudo bem, eu tenho que de fato encarar a estrada. Eu tenho que de fato ser joia rara. Sim, naquele momento, um diamante brilhava. Eu até pensei, santo Deus, o diamante brilhava, brilhava, mas não me cegava, não. O quê? E Deus? Deus eu encarava. E foi então que eu compreendi que eu poderia estar aqui 100% de mim. Sim, porque Deus me disse assim, olha, você usa tão pouco de você aí. Imagine se eu lhe pedir para você ser 100% isso aí. Santo Deus, mas como é que eu seria 100% aqui? Sim, muito mais eu iria. Santo, o problema é esse. Você ser 100% de si. No mundo em que as pessoas não aceitam nada do que Deus esteve de fato a definir, o que a gente sabe é mentir. Ai, a gente sabe mentir. Eu acredito em Deus, mas o tempo todo a gente estará a agir de acordo com a vida que o homem desejou construir. Eu não queria isso para mim, não. O quê? Aí Deus me disse, entre aí. Aí eu pensei assim, santo, será que de fato eu vou ter, quer dizer, santo, eu vou ter que de fato, santo Pai, eu vou ter que de fato falar. É, a minha vida eu estive a doar. Se eu deixei lá, sabe como é que é, né? O divino me pediu de fato para eu encarar, para eu aceitar, para eu de fato me enxergar, para na casa do espelho eu ficar, passar uma temporada lá, para eu de fato me acostumar com tudo aquilo que eu estive de fato a aqui realizar. Coisa simples, quer dizer, nada, sim, porque não era nada. Quer dizer, eu estive a brincar e não era fácil. Não era fácil, de fato, enxergar depois de tanto tempo o que eu fiz nesse lugar. Nasci, sim, eu nasci lá. Sim, eu nasci lá. Sim, eu tive gente para de mim cuidar, santo. Eu tive uma vida lá. A questão é que a casa do espelho, ela sempre esteve a me mostrar que em nenhum momento eu estive feliz nesse lugar. Puxa vida, como aceitar? Como falar? Mas eu não poderia, de fato, negar a realidade que estava lá. Não, não existia felicidade. Na verdade, não existia nem a mínima possibilidade de haver algum tipo de felicidade. E voltar significava encarar toda essa realidade. A questão é que você não pode também se curvar. Quer dizer, você não pode se amargurar. Quer dizer, eu teria que vomitar. Essa é a questão. Sim, economizar. E eu estava ficando muito fraca no lugar. Muito fraca, muito fraca. E Deus me disse, é bom avisar. Existe, de fato, a possibilidade do corpo, de fato, arriar. Não é uma gripezinha que você vai pegar, não. Eu disse para Deus, e há muito tempo eu estou, de fato, a segurar. Sabe como é que é? Honrar a casa que o divino esteve a me dar. Mas agora eu não estou mais, de fato, a suportar, não. Eu preciso deixar o corpo, o que descansar. Eu preciso.
Essa é a questão. É que eu tinha ainda muita coisa para realizar. Muita coisa. O quê? Sim, porque não gravar não significa não trabalhar, não. Mas Deus me disse assim: nós vamos ter que, de fato, juntar e separar. E avisar, dizer para eles que você estará a acompanhar, que não existe nem a mínima possibilidade de você, de fato, não enxergar cada coisa que aqui, de fato, estará a se passar. Que você costuma viajar, e viajar, e viajar, e viaja tanto nesse lugar, que qualquer coisa que quiserem, de fato, lhe perguntar, podem, de fato, se preparar. Mas tem que ser assim, encarar. Sim, encarar, porque temos que falar. Sim, nós temos que falar. Sim, que você já está, quer dizer, já esteve de fato a aceitar, já colocou o quê? Sim, tudo aquilo no lugar. Sabe como é que é a mala que o Divino sempre esteve a me solicitar para eu arrumar? Que agora era só detalhar, coisa simples. Que você já esteve de fato a fazer pequenos reparos. Sim, porque sabe como é que é? O coração costuma de fato sangrar. Do tipo, santo, jorrar. Quer dizer, sente a necessidade de esvaziar um pouco para não pesar. Eu estou procurando me poupar, mas independe, independe. E que você de fato já passou, o que já passou de fato o bisturi no lugar. Sabe como é pontilhar? Sim, porque quando você vai de fato desenhar, você não pode de fato passar traço forte, não. Passei a pontilhar desde que o Divino me disse, arruma mala, arruma pá. Pontilhei tudo, ajeitei tudo, mas essa noite ele me disse, precisa costurar. Você precisa costurar a roupa que você vai usar. Olha, eu não posso falar que foi fácil. Sim, que ele chega assim, ó. Aí costurei a roupa toda. E ele ainda para complicar disse, mamãe vai lhe ajudar. O que maninha vai lhe ajudar, porque até a costura de mão você já tem que de fato realizar. Aí pronto, sentei ali, fiz costura de mão, organizei tudo para complicar, porque ele também é assim, disse de fato que eu precisava, o que enferrujar. O quê? Santo Deus. Você foi o tempo todo forte no lugar. Sabe como é que é? Cajado eu precisava virar. O quê? Se ele disse, você precisa ser cajado no lugar. Tem que se curvar. Não pode ficar o tempo todo sendo ferro, barra de ferro. Aí eu tive que entrar. O quê? Santo Deus, nas lágrimas que o divino de fato esteve lá me dar, quando esteve de fato me abraçar, chorou. Aí pronto, o quê? Virei cajado, enferrujei, upa, no instante, estive a me curvar. Aí sabe quem foi que resolveu de fato pegar? O quê? São José resolveu de fato me pegar. São Joaquim esteve de fato a preparar e me colocou exatamente no lugar onde eu deveria de fato me sepultar, o que me enterrar. Naquele, naquele momento, uma chuva ácida. O quê? Deus esteve de fato a mandar. Eu logo disse: Meu Deus, agora pronto. Eu ali, prestes. O quê? A me deixar, quer dizer, a aceitar. Quer dizer, chuva ácida. O quê? Sabe como é que é? Logo estive de fato a voltar. Voltando, caminhando. O que toda a minha estrutura ali foi ficando. Sabe como é que é? Solidificar, dessolidificar, líquida. Eu estava de fato a passar pelo estado mais perfeito. O que do lugar. Sim, porque sabe como é que o Espírito de Deus pairava? Porque é sobre as águas. Eu estava a voltar àquelas águas mais perfeitas do lugar. O quê? Santo. O divino era filho do homem, quer dizer, do Deus, quer dizer, de Deus. Ele me pediu. Você precisa confiar. Não pode ficar mais sendo barra de ferro. Aí pronto, virei cajado, chuva ácida. Aí fui voltando de fato ali. No princípio.
E o verbo? Ah, o verbo. O verbo era a perfeição. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, se eu tiver que caminhar, o quê? Em tudo aquilo que Deus esteve a criar, para de fato uma fagulha de fogo, o quê? Eu buscar. Aí eu disse, santo Deus, eu tenho que avisar, o que não vai prestar. Sim, porque o divino disse, é necessário de fato, antes de você voltar, você pegar a fagulha de fogo. Eu disse, meu Deus, eu terei que pegar essa fagulha de fogo já? O divino disse, imediatamente, agora, já, caia lá. Olha, eu vou dizer, eu nunca vi de fato algo assim tão perfeito. O quê? Sim, mas esteve a doer. O quê? Santo, meu corpo todo esteve a aquecer, 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 aquecer. Sim, eu teria que viver. O quê? Oh, meu Deus. Os estados. Sim. Você saber ser água. O quê? Ai, meu Deus. Ainda que a terra seja de fato seca, você precisa de fato encarar e de fato enxergar que há gotículas de vida naquele lugar. Sim, o deserto de Saara vem nos dar o que Deus é capaz de criar perfeição. Aí eu disse, puxa vida, eu vou ter que de fato manter viva tudo aquilo que Deus estava de fato a me ofertar. Uma sabedoria tamanha, eu disse assim, eu vou ter que de fato pegar, sim, pegar aqui todo o aprendizado da criação, no momento em que Deus de fato pairava ali. Sabe como é que é? Fogo. O quê? Santo Deus! Fogo em tudo quanto é lugar. Coisa mais linda da gente de fato enxergar. Fogo, 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 fogo. O problema é que aquilo tudo, de fato, parecia se encaixar e ao mesmo tempo cada coisa tinha identidade. Não dava para manipular, não. Eu logo disse, santo Deus, essa história da gente inventar coisas no lugar, sem a gente se responsabilizar, dizer exatamente o que a gente esteve a usar e começar a aplicar o que? Oxigênio. Sem de fato a gente relatar o que de fato a gente está a enfiar no braço de cada pessoa que estará a confiar na ciência podre do lugar. Eu logo disse, meu Deus, eu vou ter que de fato, o quê? Eu vou ter que me vacinar. Eu entendi de fato que o divino esteve de fato a me solicitar. Olha, como você tem responsabilidade no lugar e não vai poder de fato carregar o que eles estiveram a realizar, você tem que de fato entrar lá, pegar a fagulha de fogo e de fato vacinar, o que dá um antídoto para os seus filhos de fato não se prejudicar. Porque você não vai poder, de fato, cuidar se algum mal, de fato, a eles. Eu logo entendi. O que há muito tempo o divino disse para mim. Na possibilidade de meu filho, sim, cair. Eu disse, meu Deus do céu, como é que meu filho vai cair assim? Por uma coisa que nem foi ele que esteve, de fato, a definir. Aí eu tive que dar aquilo que eu estive, de fato, quer dizer, a construir dentro de mim, eu dei para ele ali. Sim, eu contei até isso aqui. Aí eu fiquei, de fato, o quê? Sem nenhum tipo de prestígio. Você sabe como é que é? Aquilo era meio esquisito, chocolate, coco, aquela coisa toda. Eu fiquei sem nenhum tipo de prestígio aqui. Aí eu falei, santo Deus, correndo risco, correndo tanto risco. Eu corri tanto risco. Mas Deus me disse para eu agir de acordo com a consciência que ele esteve de fato a dar para mim. Graças a Deus. O quê? Correndo risco, acompanhando cada dia ali do meu filho. Foi fácil, não. Santo Deus, o coração. O quê? O coração assim, ó, na palma da minha mão. Eu até disse, meu Deus do céu, vamos ver se não vai ter algum tipo de reação. Sabe como é, né? Quando foi um dia, Deus disse assim:
vamos ter que entrar ali. Você precisa ver se de fato o seu filho esteve a conseguir assimilar o antídoto que você esteve de fato a construir para não haver nenhum prejuízo ali. Aí eu passei, o quê? Esperei de fato a noite cair, ele dormir e olhei para ele assim. Aí eu logo disse, Santo, não é que de fato a coisa está a seguir conforme eu estive a definir, mas Deus me disse para eu de fato concluir. Se não daria tempo, não, voltar aqui e tal, Deus disse, vai ter que concluir. Eu disse, puxa, eu até pensei que eu ainda fosse ficar mais um tempo aqui para poder deixar por si só. Deus disse, não, tem tempo nenhum não. Ó, é assim, vamos concluir e não causar nenhum tipo de prejuízo para seu filho aí, não. Conclui, conclui, conclui. Aí eu me aqueci, me aqueci, me aqueci, me aqueci, fervi, fervi, fervi. Sabe como é que é? Saí desse estado aqui, aí entrei ali e finalmente eu consegui. Um antídoto perfeito estava ali. Aí Deus me disse assim, ainda bem que você esteve de fato a agir conforme o seu coração esteve ali pedir. Porque você sabe, seria um prejuízo e tanto você de fato ver isso aí. Fiquei tranquila. O quê? Vi meu filho sorrir, toda a vida dele ali se definir diante de mim. Eu disse, ótimo, nenhum prejuízo, nenhum prejuízo. Ele vai poder, de fato, definir o princípio, o meio e o fim, e a vida dele ele seguir. E eu vou poder, de fato, sair daqui para, de fato, passar um tempo ali, sem ter, de fato, ter que me dividir entre aqui e ali, aqui e acolá. Não, eu vou ter que, de fato, me aportar. Para, de fato, sim, porque se eu pude cuidar daqueles que Deus esteve de fato a me dar, para na mesma casa, de fato, eu encarar a realidade que tanto esteve a se complicar, eu tenho certeza que eu fiz com toda a dignidade que em mim há. Eu então tive que de fato adiantar, ok? Sim, seja, eu posso voltar, já lá no passado. Depois disso é que eu tive que de novo, que eu tive que voltar. Sim, sabe como é que é? Para de fato pegar aquilo que Deus esteve a me dar de uma forma única no lugar. É única, única. A questão é que não dá para você não se prejudicar. Não dá, não. Você entra no lugar daquele. Sim, porque sabe como é que é a carne? A carne você precisa de fato usar. Sim, você tem que pesar as pessoas que aqui estão. Você não dá para desconsiderar, não. Aí tive que, de fato, colocar uma coisinha aqui, outra colar. O corpo começou, de fato, a fraquejar. Mas Deus me disse que era necessário, de fato, eu economizar um pouquinho de energia. Caminhar devagar, caminhar devagar. Para que toda a minha estrutura óssea, eu pudesse preservar a minha medula. Eu, de fato, preparar como fábrica. Se fábrica no lugar. Aí minha medula, ela começou de fato a fabricar antídoto para de fato eu conseguir. Sabe como eu preciso de fato conseguir administrar. E tem que ser uma coisa rápida, não deu não, olha, não deu para de fato ficar, não, não, coisa passando ali, ó. Você aproveitar todo dia só para trabalhar, esgotada. Eu comecei a ficar. Mas o divino me disse assim, olha, Maria de Cássia, a gente muitas vezes acha que pode programar, mas não existe nada, nada que Deus não possa realizar. Se Deus diz para você que é necessário você encerrar todo o trabalho que aqui você esteve a realizar, sem de fato causar nenhum tipo de prejuízo ao seu lar, é o que você precisa fazer. Estabelecer, de fato,
aquilo tudo que você esteve de fato a viver, colocando um ponto no amanhecer. E foi o que eu estive de fato a me conceder o direito de viver e de proteger todos aqueles que de fato fazem parte do meu ser. Porque eu não vou de fato poder viver vendo de fato o que está a acontecer e não interceder. Sabe como é que é? Um dia o divino me disse assim: é razoável de fato a gente deixar alguém entrar na nossa casa para o tempo todo nos prejudicar? Eu disse não, jamais. Então ele me disse assim: limpe-o lá, limpe-o lá. Aqui está tudo que você vai precisar. E foi durante esse processo de limpeza do meu lar que eu estive a enxergar a possibilidade real de meu filho se prejudicar com a tal vacina que eles tiveram, de fato, a injetar. Sabe, isso não é me privilegiar, não. É aceitar, enxergar. É de fato ver a possibilidade de alguém gripar e você de fato chegar e dar o remédio certo para a pneumonia não virar. Foi o que o divino esteve a me falar. Porque eu fiquei de fato o tempo todo sem querer, de fato, realizar aquilo que eu estive a fazer para o meu filho proteger. E fraca, eu passei a viver. Mas quando a gente acredita que Deus é o poder, toda essa fraqueza a gente vai saber de fato conviver, estabelecer um lugar para a gente de fato viver. E não foi uma coisa muito simples de se fazer. Primeiro você precisa de fato estabelecer vínculos com o poder. E não é fácil você estabelecer vínculos com o poder, não. Porque você sabe que você vai ter ainda mais poder. Eu não queria isso fazer. Não queria mesmo. Mas também eu queria proteger. Mas não queria criar esses vínculos com esse poder, não. Ter muito mais poder, muito mais poder, muito mais poder, muito mais poder. Mas Deus me disse que independia. Porque na minha casa ele vivia. Porque o tempo todo na casa dele eu permanecia. E que o divino é aquele que ora e vigia. É o filho daquele que tudo cria. Esse o tempo todo me dizia que o poder dormia e amanhecia na casa. Que eu tanto, tanto, tanto protegia. Então eu posso falar, todos os meus compromissos aqui, eu estive de fato a quitar. Não há débitos meu nesse lugar. Os infames não vão poder, de fato, sequer se aproximar. Sabe como é que é? Quando eu estive, de fato, a cortar todos os vínculos com esse lugar, para na casa do poder entrar, eu fiz isso com muito pesar. Ai, como eu estive a chorar. Porque nada mais aqui passa a importar. Não. Você não vai, de fato, se apegar. Não vai. Você sabe que o poder está lá.
que a tua vida você enterrou lá. Cortou os vínculos com esse lugar e vai poder encarar cada coisa sem se prejudicar, mas também sem deixar ninguém prejudicar aqueles que de fato fazem parte do seio familiar. Porque cortar vínculos não significa ignorar. Cortar vínculos significa aceitar as condições de vida do lugar. Por isso eu vou poder voltar, aceitando as condições de vida do lugar e com muito mais poder do que eu saí de lá. Muito mais. Eu sinto muito mesmo. Porque a gente até acha que pode administrar. Mas é Deus que administra a vida de quem aqui estará falando. Quando Ele me disse para eu encerrar todos os compromissos aqui e deixar vivos aqueles que de fato eu estive a cuidar, e o vivo não é o entendimento daqui, eu pensei em cada um que estará me ouvindo. Porque eu sei que é difícil agir. Eu sei. Eu sei que é difícil a gente de fato concluir. Eu sei que é difícil a gente ter que dividir, repartir. Eu sei que é difícil ter poder aqui. Eu sei de tudo isso. Mas é preciso de fato aceitar aquilo que Deus está a pedir. Eu não posso de fato não concluir o que Deus esteve a me pedir. E já que Ele me disse para eu seguir, quando a coisa de fato ruir, eu simplesmente vou sair daqui e de algum modo vou mudar para ali. Vai ser difícil para mim? Talvez sim. Acho que sim. Eu gosto muito de ter um lugarzinho para mim, meio que afastadinho. Eu gosto muito de viver assim, sei lá, quietinha, quietinha, quietinha. É até cômodo até, sei lá. E também é difícil. Mas eu não posso de fato não firmar compromisso com Deus vivo. E sigo mantendo de fato o meu escrito. Contem comigo. Eu não só conheci o paraíso, como o Divino me disse. É necessário de fato arcar com tudo isso. É necessário de fato honrar a vida do Deus vivo. Aceitando todos os compromissos e deixando claro que eu consigo. Eu consigo viver no paraíso sem de fato correr nenhum risco. Assim é preciso. E eu sigo. Eu sigo mantendo os compromissos vivos. Ainda que seja muito difícil, de fato. Seguir. Mas pode contar comigo. Faço o que for preciso para manter o país vivo. Obrigada.
Que seja como Deus esteve de fato a concluir. No princípio era o Verbo. E o Verbo não só estava com Deus, como era o próprio Deus. E se Ele de fato me deu o direito de entrar naquele lugar para ser Gênese perfeita nesse lugar, por que ter medo do poder que Ele esteve a me dar? Eu sempre soube administrar. Eu gosto de economizar. Não tenho nenhum motivo para gastar, se eu de fato não precisar. Bom dia, minha gente.